Olá, igreja. Mais um domingo aqui juntos para louvarmos ao Senhor. E que esse domingo seja especial na sua vida, como está sendo também para nós. Mesmo está sendo gravado o nosso culto, é especial quando nós estamos juntos para louvarmos ao Senhor. E que o Senhor possa ministrar ao teu coração. A Bíblia diz em Salmo 117, versículo 1 e 2: Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Deus, de podermos estar ouvindo a Tua Palavra, Deus, podemos estar seguros em nossas casas, Deus. O Senhor tem nos cuidado em meio a essa epidemia, Deus. Obrigado, Pai, porque Sua Palavra nos consola e nos leva a Te louvar, Deus. Mesmo em tempos de dificuldades, Deus, que possamos Te louvar e Te agradecer, Deus, porque são nesses momentos em que a Tua igreja se fortalece, Pai, a Tua igreja fica mais unida, Deus. E como é bom sentir isso, Deus, que vem do Senhor, que vem da Tua presença, Pai. Cuida de cada um, Deus. O Senhor conhece cada um que está nos assistindo, Deus, está, Deus, ouvindo a Tua Palavra através dessa live, Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar tocando no coração daqueles que ainda não Te conhecem, Deus, mas também no nosso coração, Deus, que muitas vezes a gente deixa de lado o nosso tempo precioso com o Senhor, Deus, e deixa a rotina sobrecarregar a nossa vida, nosso relacionamento contigo, Deus. Que o Senhor possa estar, Deus, trabalhando nossos corações, trabalhando todos os dias, Deus, que possamos estar com o coração aberto, Deus, para que o Seu Espírito venha transformar nossas vidas, Pai. É isso que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala, num momento muito especial, que Jesus estava em meio às crianças, porque Ele ama as crianças. E essa música que nós vamos cantar é especialmente para você, criança, que faz parte da nossa igreja aqui, Igreja Batista de Santa Rosa. Participantes do Ministério Infantil, se você não faz parte, está convidado a fazer parte deste momento tão especial e fazer parte do Ministério Infantil, sendo uma das crianças que têm sido abençoadas pela palavra de Deus. Bem-aventurado é ser feliz. Tranquilo e em paz, viver como a minha diz. Bem-aventurado é ser feliz, tranquilo e em paz, viver como a minha diz. Feliz será quem humilde for, deixando de achar que é superior. Ele consegue chorar.
Olá, irmãos. Estamos aqui no meu escritório, nosso escritório, Marta e eu, aqui nas dependências da igreja, para gravar a mensagem do culto que está sendo preparado, culto online, que está sendo preparado para esse final de semana. E desejamos que você possa estar em ótima sintonia, na bênção de Deus, para acompanhar alguns minutos desta mensagem, que esperamos seja muito inspirativa para você e a gente possa estar se ligando sempre mais naquele que deseja que a gente esteja em unidade, mesmo não tendo a oportunidade de termos os nossos momentos juntos, que são tão importantes também, sem dúvida, e vamos tê-los logo mais. Deus há de nos abençoar. Mas estamos aprendendo várias coisas nesse tempo de distanciamento social. Os pastores da igreja estão procurando fazer o máximo para atender a demanda, a necessidade de todos os ministérios, e Deus tem abençoado. Creio que o montante de informações até tem sido exagerado, não da nossa parte, mas de todo mundo, que chega até o seu aparelho celular, até as suas informações, até o seu PC, até o seu computador, até a sua televisão. Mas desejamos que este momento seja muito, muito inspirativo para algo que me chama a atenção. Nós não podemos sair dessa situação que a Igreja do Senhor Jesus enfrenta no mundo inteiro, onde o contato com o povo de Deus está sendo dificultado pela ausência das grandes concentrações, mas eu creio que estamos tentando e conseguindo alcançar gente nova, pessoas que precisam saber, precisam ouvir falar da melhor notícia a ser apresentada. Esse é o título da mensagem, dos pensamentos que eu gostaria que pudessem nortear a nossa mente, o nosso coração para o assunto que queremos trabalhar. A melhor notícia precisa ser anunciada. E uma notícia que todo mundo hoje gostaria de ouvir seria a seguinte: o coronavírus foi derrotado no mundo inteiro, não existe mais. Que ótima notícia seria essa. Mas você sabe que nós temos uma notícia ainda muito melhor do que esta, que todo mundo espera que passe realmente. Mas a notícia que nós temos que todo pecado pode ser perdoado e há salvação para todas as pessoas. E absolutamente nada e ninguém deveria impedir a gente de comunicar essa boa e grande notícia do resgate de Deus a todas as pessoas, e que a gente possa alcançar muita gente através dos sistemas que usamos hoje para nos comunicar com muita gente que precisa ouvir falar do Senhor Jesus. E esta é a alternativa do ser humano, a salvação em Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra melhor notícia. Jesus pagou a pena e nós podemos desfrutar da vida com qualidade. Ele oferece agora o resgate, ele pagou o preço por isso. E no mundo circulam muitas mensagens com sugestões e tentativas de mostrar alternativas para a necessidade do ser humano, para a necessidade íntima da alma, mas com exceção do plano que nós anunciamos, ou seja, anunciamos pela palavra de Deus, da parte de Deus. Todas as outras alternativas são falhas. Não é arrogância nossa, não. É a nossa missão, eu diria obrigação dizer isso. A nossa mensagem, a mensagem que temos a respeito de Jesus Cristo como único Salvador, como a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, a única porta para Deus, não tem outra mensagem que alcance o objetivo que Deus projetou, porque Ele só projetou esse caminho. É o único, não temos dúvidas nenhuma a respeito. Infelizmente, muitos têm focado a sua vida na prosperidade material, sobre personalidades, sobre denominações tradicionais, sobre status e tantas coisas mais. A pergunta é, será que o estudante, quando vai estudar a matéria de matemática, por exemplo, ótima matéria para se estudar, não é mesmo? Para a maioria, ele vai estudar português,
Não, ele vai estudar matemática, quando o seu propósito, quando a sua obrigação, quando a sua responsabilidade é estudar a matéria de matemática. O absurdo que nós imaginamos ou possa ter, e é fato mesmo, é um cristianismo sem Cristo. Ou seja, há muitos grupos que pregam o evangelho sem Jesus. A mensagem que dizem ser boa, mas sem Cristo. A única mensagem que realmente é boa é centralizada no Senhor Jesus. E nós temos a missão de anunciar a única mensagem de resgate. Jesus morreu, ressuscitou para dar-nos vida e vida eterna. E aí nós entramos num primeiro ponto de 3 que eu quero focar aqui, para anunciar a maior notícia: não se deixe abater pelos empecilhos. Em Atos, a Bíblia nos diz, em Atos capítulo 4, verso 1 a 4, temos o seguinte da parte de Deus, o texto que eu quero ler aqui. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus, e eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem, creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 naquela ocasião. Meu querido, para muitos cristãos, parece que a pandemia já os atingiu muito tempo antes. A pandemia do isolamento, há muito tempo. Muitos se isolam, se auto-impedem de falar de Jesus. Na visão do ministério dos pequenos grupos, tem uma máxima que nós devemos expor cada vez mais, que diz: cada casa, uma igreja, cada membro, um ministro. Ou seja, cada membro dessa casa que segue com o Senhor Jesus, um ministro. Nós cremos nisso e cremos que se tornou realidade mais do que nunca o que Jesus esperava de nós como seguidores dele, que a gente não deixasse de anunciar em lugar nenhum esta notícia da salvação, do resgate providenciado por Jesus para nós. É importante que a gente possa perceber esses valores na Bíblia, que hoje nos alcançam de uma forma muito, muito especial. Os empecilhos, porém, existem. Cada um deveria estar irradiando, falando de Jesus, mas existem os impedimentos. Os apóstolos tiveram o privilégio de passar a primeira noite de milhares de noites que muitos dos mensageiros dessa boa notícia tiveram que passar e ainda estão passando na história da igreja do Senhor Jesus, por levarem a mensagem, pelo privilégio de levarem a mensagem do Evangelho, da salvação para as pessoas. Algo que nos parece bem absurdo, mas o inimigo não está feliz quando você anuncia Jesus às pessoas. Muitos líderes da sociedade civil e religiosa ensinam o povo aquilo que desejam para que possa mantê-lo sob o seu domínio. E aí, de repente, surge você, que talvez não teve a mesma instrução, não teve o doutorado, não teve o preparo religioso para ensinar a eles o que eles deveriam ensinar, mas não ensinam. E você faz isso. E você passa a falar do Salvador que eles não conhecem. E na situação do contexto da época, lembramos que os saduceus diziam que não havia ressurreição, ou seja, era a doutrina desse grupo religioso chamado dos saduceus. Agora, simples analfabetos, pescadores, confirmam: Jesus havia ressuscitado, estava vivo e está vivo. Ele que foi morto por
culpa deles, por culpa de vocês, dizem os apóstolos, de todas as autoridades. E aí as autoridades, isso é demais. Isso já é demais. E a cidade toda começou a acreditar no que esses homens simples ensinavam. E podemos ensinar aqui em Santa Rosa ou em qualquer cidade onde você estiver a respeito do Salvador, que pagou o preço, morreu, mas ressuscitou e está vivo para dar vida a quem nele passar a confiar. Isso nos leva, então, a um segundo ponto, e nós podemos dizer, para anunciar adequadamente a maior notícia, seja determinado. E, mais uma vez, a Bíblia vai nos trazer as informações que aconteceram com aqueles apóstolos, aqueles discípulos naquele dia. Lá em Atos, no capítulo 5, o verso 27 a 29, diz o seguinte: depois puseram os apóstolos em frente do conselho, ou seja, depois de passarem a noite na prisão, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Presta atenção, daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. E aqui eu faço uma observação bem interessante que o texto faz questão de mencionar ou trazer à nossa memória, à nossa vista, duas vezes. Faço uma observação que aqueles que não amam a Deus, não amam ao Senhor Jesus, parece que não suportam nem mencionar o nome dele, o nome de Jesus. Isso pode ser, infelizmente, um velho costume até de quem se diz seguidor do Senhor Jesus. Quando vão se referir a Deus, muita gente usa outras expressões. O velho lá de cima, o cara, o homem lá de cima. Se você é da tradição gauchesca, não tem problema de você dizer o patrão lá do céu. São expressões interessantes, mas quando a gente precisa admitir que Deus é o Senhor, é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador, nós podemos e devemos criar essa intimidade com esse Pai e poder dizer papai, poder dizer meu Deus, meu Senhor, meu Pai do céu, né? Com expressões de intimidade. Mas voltando aqui ao seja determinado. Um jogador de futebol, que todos nós sabemos como devem se comportar em campo. Imagina aqueles que jogam lá na frente, aqueles que são destacados ou têm habilidade para fazer alguns dribles a mais ou fazer alguns toques a mais e poderem chegar diante do gol adversário, se livrando de todos os adversários, de todos os defensores do time adversário e estão livres para chutar em gol. O que esse jogador faz? Chuta em gol. Ou seja, tem alguns que atrasam a bola para o goleiro adversário, mas a ideia é de fazer o gol. E nós podemos trazer desse assunto uma ilustração. Anunciar Jesus deve ser com determinação, assim como a determinação do atleta, do jogador, para fazer o gol. E nós que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, e se necessário, deveríamos até colocar a nossa vida, a nossa liberdade em jogo, mas muitas vezes nós atrasamos a bola apenas para o adversário. Mesmo sem a autorização do mundo, nós temos esta ordem de Deus. Isso é prioridade. Deus nos dá uma ordem e ela precisa ser cumprida, não porque Deus nos obriga a isso, mas nos dá o privilégio de comunicar a melhor notícia, a notícia de que a única solução é Jesus Cristo para a salvação de pessoas que nos são queridas e você provavelmente as tem como queridas e Deus as ama e quer salvá-las, mas o método da salvação de Deus hoje aqui no mundo é você, é cada um de nós e deve nos irritar, inclusive, ver pessoas sendo enganadas e levadas por doutrinas que não as conduzem para Deus. Nós somos considerados, aliás, eu poderia enumerar algumas coisas aqui, algumas situações, mas eu vou
andar um pouco mais. Nós somos considerados como a escória da sociedade, cristão no mundo e na história. Mas pergunto, somos nós os cristãos, são os nossos filhos que superlotam as prisões, que superlotam os fóruns para as demandas que criam? Obviamente há exceções, infelizmente são condenáveis, mas é importante que a gente se absorva nesse pensamento, que aqueles que seguem com Jesus mudam a sua conduta. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem falava mal de outras pessoas não fale mais. Seja, é uma orientação de Deus. E Deus nos dá capacidade, o Espírito Santo em nós nos capacita para sermos transformados no nosso caráter, mesmo Deus mantendo a nossa personalidade, que é única no mundo inteiro. O diabo não quer que você fale daquela pessoa, daquele nome. Lembra que eu frisei no texto? Vocês estão nos querendo fazer culpados daquela pessoa, daquele nome? Eu falo aqui do nome de Jesus. Nós cumprimos a missão que Deus nos deu para anunciar Jesus, que morreu por nossas culpas e ressuscitou para dar-nos vida e vida com qualidade, e dar essa vida com qualidade, vida aqui com qualidade para toda a eternidade, para todos. Nós chamamos pessoas ao arrependimento, pessoas que são tiradas do sofrimento, aliviando as suas cargas, abençoando pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus. E faremos isso mesmo que apareçam intelectuais ignorantes, que muitas vezes querem colocar sobre nós uma culpa, dizendo eles que nós sobrecarregamos a psique de pessoas, chamando elas de pecadoras, ou apontando que são pecadoras. Eu pergunto, se nós não fizermos, quem vai fazer? Existe uma doutrina até pedagógica, deixa a criança se criar solta, fazer o que bem entende, ela vai desenvolver todo o seu potencial. O potencial com que nós nascemos é para o mal, é para a desobediência. Nós precisamos ser ensinados a fazer as coisas corretas, a deixar de lado as coisas incorretas, que no final das contas é um prejuízo para quem as comete, envolvendo muitas vezes terceiros, sem dúvida também, e acaba sendo contra Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança para sermos semelhantes a Ele, ou continuarmos cultivando essa semelhança da verdade, da pureza, da justiça e tantos valores mais. O que as pessoas acham que tem de vantagem no mundo? Esses intelectuais dizem assim, olha, dizem para as pessoas que elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem ir para as festas diabólicas, muitas vezes que são feitas por aí, que nós orientamos que as crianças não sejam expostas, por exemplo, à festa do Halloween, que não leiam livros como livros de Harry Potter, que é uma cartilha do diabo, né? Nós orientamos que não se aposte em jogos de azar, que a pessoa trabalhe honestamente. Nós também orientamos que a Bíblia, que Deus não concorda com os descaminhos da mudança de gênero que vai por aí como direito. Claro que é direito, mas eu não poder dizer que isso não é correto, que isso é fora do padrão, fora da natureza. Também dizemos que a festa da carne, chamado carnaval, não é algo interessante, por mais que possa parecer alegria para muitos, mas expõe uma população inteira a coisas que não convêm. Ou eu estou falando demais? Não. É interessante, nós talvez podemos até perguntar para o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o que aconteceu em fevereiro. Grande festa do carnaval. Veio gente do mundo inteiro, obviamente em outros capitais, outras cidades também, mas em especial ali, e talvez infectados já com o vírus, coronavírus, e agora 2 estados que estão se vendo em apuros pela demanda, pela dificuldade, pelo grande número. O estado de São Paulo com quase a metade dos casos sérios ou fatais. Gente do mundo inteiro que veio para a festa da carne, festa da diversão. A Bíblia e eu não estamos dizendo que ninguém pode aproveitar, pode usufruir, pode estar fazendo o que bem entender. Nós somos livres. Mas eu pergunto, o mundo é feliz fazendo o que faz? Veja como o mundo está.
E a nossa missão é anunciar a vida com qualidade total em Jesus, a verdadeira felicidade. Essa é a minha experiência, e eu creio que é a sua também, que anda com o Senhor Jesus, e pode ser sua, meu amigo, ao se expor a Jesus que pagou o preço para que você pudesse ser verdadeiramente livre e feliz, livre para fazer todas as coisas, mas não precisar fazer aquilo que só traz prejuízo para as pessoas. Terceiro e último lugar, para anunciar adequadamente a maior mensagem, encare como um privilégio. E aí, mais uma vez, eu quero ler o que segue no texto de Atos capítulo 5, versos 41 e 42, que diz assim, que os apóstolos saíram do conselho, ou seja, diante do conselho, muito alegres. Observe bem, eles saíram muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar, a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Jornalista que se preze tem a maior satisfação de dar uma grande notícia em primeira mão, seja ser o primeiro. É missão do jornalismo chegar com a notícia. Aliás, eu penso que jornalista deveria se ater às notícias e não dar opiniões, mas tudo bem. Ninguém precisa dar ordens, por exemplo, para um casal que se ama, um moço e uma moça que se amam e são apaixonados, para demonstrarem afeto. Ninguém precisa dar ordens, porque eles se amam e vão ser afetuosos um com o outro. Quando anunciamos Jesus que nos amou tanto, tanto assim, e nós aprendemos a amar o Senhor também, como não falar desse nome às pessoas que precisam ouvir falar? Respeitamos a liberdade das pessoas, mas espiritualmente sabemos que elas não estão livres até que Jesus as liberte. E esta é uma expressão que Jesus mesmo usa. A palavra de Deus traz para nós a liberdade, a verdade de Deus que se concentra no nome de Jesus. É a verdade que liberta. Cristão que diz amar Jesus e tem vergonha de apresentá-lo aos seus amigos, apresentá-lo à sua família, precisa rever seus conceitos. É o meu conceito, ou seja, é o meu pensamento, a minha opinião. E estejamos prontos como os discípulos estiveram. Importa obedecer a Deus e não às ordens contrárias do mundo. Ou seja, o mundo, as pessoas podem querer impedir você, podem querer fazer com que você não fale, não viva, não demonstre Jesus onde você estiver, onde você chegar. Mas Deus espera que você faça. Deus pediu para você fazer. É o método que Ele tem para ser anunciado. É o método que Jesus usa hoje para ser anunciado como Salvador. E precisamos estar prontos para isso. Eu não sei se eu estourei muito tempo já, mas eu quero, antes de concluir, relembrar uma história acontecida com o pai, ou com Rick Warren, pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, nos Estados Unidos, uma grande igreja, e eu gostaria de trazer rapidamente essa lembrança. O pai de Rick Warren era pregador do evangelho, e ele foi acometido de uma doença muito grave, estava acamado muito tempo, estava fraquinho, bem velhinho, e a esposa de Rick Warren estava com ele um dia, cuidando ali, perto da sua cama. E quando o Rick Warren chegou, a esposa contou: teu pai não está muito bem, ele está bastante irritado, bastante movimentado, não sei o que está acontecendo. E aí Rick Warren chegou, o filho chegou e foi conversar com o seu papai, e o papai demonstrando vontade de sair da cama, mas sem condições, e insistindo nisso, insistindo, até que Rick Warren começou a perguntar o que está acontecendo. E aí o pai de Rick Warren disse: eu preciso ganhar mais um para Jesus. Eu preciso ganhar mais um para Jesus. Ou seja, ele tinha ganho muita gente para Jesus, mas ali ele estava sonhando com a possibilidade, desejando com as suas forças limitadas ainda trazer a comunicação de Jesus para alguma pessoa. E aí Rick Warren o acalmou, disse: você já fez tudo o que podia fazer.
Deus já te abençoou, você já levou muita gente para Jesus. Mas ele insistia, mas eu preciso levar mais um para Jesus. Aí Rick Warren deu a mão para seu pai pegou as suas mãos e disse para Rick Warren, então vá você, ganhe mais um para Jesus. Essa experiência sempre me emociona, porque deveria ser a nossa vontade, ganhar mais um para Jesus. E eu concluo lembrando aqui, não importam as barreiras que nos tentam impor e que nós tenhamos que transpor, o nome de Jesus está sendo anunciado e precisa ser anunciado para a salvação deste mundo que se opõe, mas está caindo em ruínas. Quantas pessoas poderão ter o céu de presente se lhes falarmos de Jesus, mas quantos não terão se nós não lhes falarmos? Se você está com a bola, está driblando adversários, está livrando-se de todos para chutar, ou mesmo que não consiga se livrar de todos, chute em gol, é o último minuto, é o último tempo do jogo, é preciso tentar fazer gol, e pode ser que a bola espirre ali na canela de um adversário, engane o goleiro e você faça o gol. Leve mais um para Jesus. Que Deus nos abençoe de forma muito especial neste tempo tão especial que Deus está nos dando para falar de Jesus, não importam as barreiras. Hoje pra sempre.
Quero orar com você, com a sua família, com seus amigos, todos aí que estão na sua casa, certamente já um pouquinho mais relaxados depois de quase um mês. E, obviamente, também é um tempo muito importante, essas 2 próximas semanas no Brasil. É importante que a gente não perca o nosso foco, o nosso cuidado. Esse é o período mais crítico, talvez. Esperamos que dentro de 1 ou 2 semanas já possa haver melhoras dessa situação em nosso país, mas esse é um momento muito, muito importante. Vamos orar por isso também. Querido Pai, te dou graças pela oportunidade que temos de anunciar Jesus. A liberdade que o Senhor nos dá, mesmo que em muitas situações, em muitos lugares, essa liberdade tenta ser tirada. Mas nós queremos poder falar como os discípulos. Importa obedecer ao Senhor Deus, em primeiro lugar. Que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja aqui em todos os lugares. Abençoe as famílias que estão reunidas, as pessoas que estão sozinhas. Pai, esteja fazendo aquela companhia que é tão necessária, que esse sentimento de que o Senhor está com eles não lhes abandone, que eles possam entender que não estão sozinhos. Em especial, os nossos irmãos com mais experiência, com mais idade, continue dando a eles a possibilidade de suportarem um pouco mais para se preservarem desse problema do vírus que anda pelo mundo. Pai, cuida do teu povo, cuida, Senhor, dos nossos irmãos, cuida das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos queridos. Esteja estendendo tua mão de poder, de cuidado sobre todos. E as situações mais diferentes de saúde necessária possam ser supridas pelo Senhor também. E também o teu cuidado na área financeira, na área de sustento. Pai, tem misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor, também dessa parte. Que o teu nome seja glorificado por um povo que se importa com as necessidades uns dos outros e também daqueles que ainda não te reconheceram. Pai, em nome de Jesus, esteja usando o teu povo para abençoar o mundo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. No início